te abrir, né? Deixa eu colocar o Jorge no topo aqui. Vamos lá. Já quer que começa já? Boa noite a todos. É com muita satisfação que nós damos início a mais uma jornada de tecnologia da Faculdade de Talentos Humanos. Esse ano, em virtude de todas as complicações aí da pandemia, nós estamos realizando a jornada com acesso remoto, utilizando ainda as tecnologias da informação. Gostaria de agradecer já de antemão aos professores Evandro e Caio, que se disponibilizaram a estar conosco nessa noite. Gostaria de agradecer também a todo o corpo docente do curso de Sistemas de Informação, na pessoa do nosso coordenador Eduardo Saad. Nós acreditamos que seja uma semana de grande valia para todos os acadêmicos, não somente os discentes, mas também para os docentes do curso, que é uma oportunidade de estar entrando em contato com profissionais do mais alto nível dentro da área de tecnologia. Então, desejo a todos vocês sucesso e aproveitem bastante desta ocasião. Saad, muito obrigado aí pela oportunidade. Vou me despedir para fazer a abertura lá do evento da estética, que também vai começar agora. Peço licença aos professores e muito obrigado pelo aceite de vocês para estar fazendo parte conosco dessa semana. Ok? Um abraço. É isso aí, Bizarolli. O microfone aí para a live estava desligado. Então vamos iniciar a nossa quarta jornada da tecnologia da informação, contando com a presença de dois grandes professores que são parceiros da Oracle, como nós somos a Academia Oracle também. Só que eles já têm uma jornada muito boa, muito grande, que tem a somar o nosso conhecimento e contar para vocês um pouco do que está acontecendo no mundo do cloud computer e no mundo do banco de dados. Tá? Vamos aproveitar a presença deles. Gostaria de... Quem vai iniciar, professor Caio? Isso aí. Então, vamos lá. À vontade, professor. Bora lá, só compartilhar minha tela aqui. Bom, bora lá. Só tirar essa. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Caio Bizarolli. Eu aqui junto com o Evandro vamos passar aí para vocês falar um pouquinho aí sobre a visão da infraestrutura de cloud e banco de dados. Agradecer ao professor Eduardo pelo convite e bora lá. Só passar aqui. Bom, esse aqui é o nosso Safe Harbor. Só passar rapidinho aqui. Uma breve apresentação. Como eu falei, meu nome é Caio Bizarolli. Eu faço parte de um time de arquitetos de soluções cloud na Oracle, um time de pós-venda. Eu já tenho aí quase 15 anos na área de tecnologia. Comecei como estagiário, lá trocando mouse, trocando teclado, formatando computador. Em seguida, eu comecei e fui mais para a área de infraestrutura, trabalhei com redes, com servidores, fui para a área de BI e onde eu mantive a maior parte da minha carreira foi como banco de dados, onde eu trabalhei como DBA Oracle. E é isso, né? E aí já estou 1 ano e 2, quase 3 meses aqui na Oracle, trabalhando com cloud. Eu sou formado em sistema de informação,
e sou pós-graduado em engenharia de banco de dados. Tenho aqui algumas badges de certificações da Oracle, né, de OCI mesmo, parte de database, de autônomos, e deixo aqui meu link também do LinkedIn para quem quiser me conectar lá. Pode me conectar, que a gente está sempre compartilhando conteúdo lá também. Essa aqui é a nossa agenda, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cloud computing no geral, falar sobre alguns dos serviços, né, de IaaS, PaaS e SaaS que a gente tem na nuvem, fazer um overview de OCI e eu vou fazer uma breve apresentação só mostrando o nosso portal, como que funciona, como que é. E, em seguida, eu passo a bola aqui para o Evandro para falar de banco de dados. Então, começando, né, o que é cloud computing? Né? Quando a gente fala em cloud, né, vem muitas coisas na nossa cabeça. Eu trouxe aqui três definições que nos ajudam. A primeira delas é do NIST, né, que ele diz que cloud computing é um modelo que permite acesso à rede de forma onipresente, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configurados que podem ser rapidamente alocados e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento e interação com o prestador de serviço. O segundo deles aqui é da IBM, que ele diz que é uma plataforma que dinamicamente provê, configura, reconfigura e libera servidores de acordo com as necessidades, em que emprega grandes data centers e potentes servidores, nos quais hospeda aplicações e serviços para serem utilizados via internet. E o terceiro, que é o que, para mim, eu acho que é o mais sucinto, assim, é o que vai mais direto, que é o do Gartner, que ele diz que é um estilo de computação no qual os recursos de TI massivamente escaláveis são disponibilizados sob a forma de serviços, por meio de internet para múltiplos consumidores externos, né? Então, quando a gente fala de cloud, se for ver, cada um aqui leva um pouco para um lado, mas basicamente todos eles dizem, né, que são recursos de TI compartilhados que são acessíveis pela rede, né? Então, basicamente, só para a gente ter essa noção quando a gente fala de cloud computing. Agora, falar sobre os modelos de implantação na nuvem, né? Quando a gente fala de modelos, a gente tem esses 4 disponíveis, né? O mais comum, o mais usual é a nuvem pública, é um modelo público, que nada mais é do que os recursos são compartilhados e não são necessariamente acessados os dados não são necessariamente sempre acessados pelas empresas, né? Então, eles estão com hardware compartilhado, porém cada um tem o seu acesso ali, fica restrito, né? Então, esse é o modelo que ele é o mais utilizado, até por questão de custo, né? Por como tem essa questão do compartilhado e você acaba tendo a vantagem de ter um custo mais acessível. Tem também a nuvem no modelo privado, que é quando os conjuntos são provenientes de um sistema dedicado, né? Então, ele tem a mesma coisa da nuvem pública, porém, ele geralmente é montado dentro do próprio data center da empresa e, às vezes, por questões legais, né? A empresa não pode ter dados em nuvem compartilhada, então ela acaba indo para esse modelo privado e, lógico, entra aqui a questão do custo, que fica um pouquinho mais alto. O terceiro aqui é a nuvem comunitária, ela é a menos utilizada, vamos dizer assim, mas existe também, então por isso que eu acabei colocando, que ela é uma infraestrutura compartilhada por diversas organizações e ela é suportada pela comunidade, né? Então, os próprios parceiros que mantêm essa nuvem. E o último é a nuvem híbrida, que nada mais é de quando a gente utiliza mais do que uma dessas nuvens juntas, né? Então, se a gente usa um modelo público e um privado, ou um público e um on-premise, por exemplo, a gente já está usando, já é considerado uma nuvem híbrida, né? Aqui, até para ficar um pouco mais claro, né, a gente fala de diferentes modelos e necessidades. Muitas empresas, quando elas vão para o modelo de cloud, né, dificilmente elas levam já todo o workload dela de uma vez para a nuvem. Então, é bem comum a gente ter a empresa levar, por exemplo, um pedaço de desenvolvimento, ou leva a aplicação e o banco ainda fica no on-premise, justamente para conhecer, ver como que é, e nesse momento ela fica numa cloud híbrida, né, porque ela está usando ali um pedaço em cada local, né? Ou então, até mesmo usar, por exemplo, a produção numa cloud, por exemplo, na Oracle, o DR fica na AWS, seja. Então, é bem comum ter esse modelo híbrido, né? Agora, falando um pouquinho de vantagens e pontos de atenção. Então, de vantagens aqui eu trouxe flexibilidade, elasticidade e praticidade, né?
A nuvem, quando a gente fala em nuvem, a gente fala, acho que elasticidade é a chave, a palavra principal, e praticidade também vem junto, porque a gente tem, se for pegar, por exemplo, no mundo on-prime, se aparecer um projeto aqui, eu preciso subir um servidor que vai atender esse projeto. Então, imagina no mundo on-prime, se você precisa ir lá comprar, fazer a solicitação da compra do servidor, comprar, esperar entregar, e quando chega você tem que preparar o servidor, tem toda, né, uma puta burocracia. Então, se a gente pegar isso no modelo em nuvem, né, você vai lá no próprio console, sobe o recurso, desliga o recurso quando precisar, então você tem uma praticidade, uma flexibilidade muito grande, né? E a elasticidade também, porque imagina, por exemplo, uma Black Friday. No modelo on-prime, se você, imagina, você tem que comprar servidores para te atender durante um final de semana, né? Na nuvem você consegue escalar para atender a tua demanda pontual e detalhe, você só vai pagar pelo uso, né? Então, a partir do momento que você não precisa mais daqueles recursos, você vai lá e mata aquilo lá e pronto, né? Não tem problema. Então, essas são uma das grandes vantagens, além da alta disponibilidade que você consegue ter na nuvem, com regiões, até vou falar um pouquinho mais para frente, pagar pelo uso, que eu comentei, e o baixo custo, né? Então, esses são, acho que, as principais vantagens quando a gente fala de nuvem. Falando de pontos de atenção, né, a latência de rede. Todo o acesso à nuvem ele é feito via rede, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, aplicações web sofrem um pouco menos. Quando a gente vai escolher a região que a gente vai subir o recurso, né? Isso até, como eu comentei, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a gente pode escolher locais, por exemplo, se sua aplicação público-alvo é aqui no Brasil, então atende que subir um recurso no data center próximo para a latência de rede ficar ali o mais baixo possível. Falando de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente fala em segurança, muita gente acha, estou indo para um ambiente em nuvem, ele é tudo criptografado, não preciso me preocupar com segurança, não é bem assim. A parte de segurança é responsabilidade tanto do player quanto do cliente também, lógico, né? A gente tem a nossa faz os nossos checks de segurança, mas não adianta o cliente ir lá e subir uma máquina e deixar todo o firewall, todas as portas abertas, que ele vai sofrer um ataque, né? Então, é um ponto de atenção, tem que tomar cuidado. Recursos compartilhados, né? Como comentei, tem algumas empresas que, por questão de legal, né, de compliance, não podem ter seus recursos num modelo compartilhado, então às vezes isso acaba sendo um problema. E ambientes legados, né? Se a gente pegar ambientes muito antigos, às vezes eles não conseguem utilizar tudo que a nuvem possibilita, né? Então ele acaba indo para um modelo que o hardware às vezes tem incompatibilidade, então isso de vez em quando acaba sendo um problema. Ambientes legados. Agora, falar um pouquinho dos tipos de serviço, né? Como comentei, a gente tem os três, que é o IaaS, o PaaS e o SaaS. A gente vai começar falando aqui pelo IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Sempre que eu falo disso aqui, eu gosto de fazer uma analogia com uma pizza, né? Então, quando a gente fala de IaaS, levando para a analogia da pizza, eu gosto de imaginar. Imagina que você tenha a pizza, então você tem o disco da pizza. Quando a gente fala no disco da pizza, a gente está falando no IaaS. No IaaS, a infraestrutura como serviço, então, o que a gente tem, né? Então, a gente tem o Bare Metal, que é um servidor exclusivo lá que a gente tem dentro da nossa nuvem, por exemplo. O VM, né, que é subir uma máquina, né? Então, na hora que você for escolher qual que vai ser o sabor, né? Qual que vai ser o shape dela, né? Qual que vai ser o CPU, quanto que vai ter de storage, se vai ser o Windows, Linux. Então, tudo isso você define e depois você vai lá e só num clique você consegue criar isso, né? E tem outros serviços também de storage, network, VPN. Esses são, então, alguns exemplos do que a gente tem de IaaS, né, de infraestrutura como serviço. O segundo modelo, né, o segundo tipo de serviço é o PaaS, que é a plataforma como serviço, levando na analogia da pizza. Então, aqui imagina que você tem o disco da pizza e você tem o recheio da pizza, tá? Então, ainda precisa assar a pizza para antes, né, de pensando, né, no comer a pizza. Então, você tem o disco e aqui você tem o recheio também. No mundo de TI, né, falando em cloud, a plataforma como serviço, a gente tem o exemplo mais claro que tem é de database, né? Então, a gente subiu um banco de dados na nuvem, você vai definir lá qual que vai ser a versão, qual que é o tamanho do storage. Assim que você dá um concluir, você definiu todos os parâmetros ali que vai criar esse banco, você já vai ter lá uma VM com um SO instalado,
e o banco de dados instalado junto, né? Então, ele é um passo a mais pensando, comparando no IaaS, né? Então, a gente tem aqui outros containers, tem o nosso banco autônomo, a parte de integração, entre outros aí. E o último deles é o SaaS, né? Que é o Software como Serviço. Aqui já na analogia da pizza, aqui a gente já tem o disco, o recheio, a pizza já está assada, aqui basicamente você só vai comer a pizza. Levando aqui para o lado da nuvem, então, são os nossos applications, né? As nossas aplicações que a gente já tem pronta, que são os RPs, o HCM, o SCM. Então, aqui você só vai lá, conecta e sai usando, né? Então, esse aqui é o Software como Serviço, que é o SaaS. Agora, falando um pouco sobre as regiões, né? Agora já entrando um pouco falando de Cloud Oracle. A Oracle ela tem até um projeto que até o final de 2020 a gente tem até 36 aí, regiões ativas no mundo inteiro. No Brasil, hoje, aqui na América do Sul, a gente tem apenas a região de São Paulo e provavelmente a gente vai ter uma segunda que seja em Vinhedo. E também, falando em América Latina, a gente vai ter uma outra região no Chile. O que é legal aqui, né? No OCR, né? na nuvem Oracle, independente de onde você queira subir recurso, você sempre vai pagar em reais. Então, não muda, por exemplo, eu quero subir, eu tenho cliente, sei lá no Japão, eu quero subir uma máquina e um banco de dados lá no Japão. Você não vai pagar em ien, né? Você vai pagar em reais. Então, isso é uma vantagem. Os clientes que vão acessar, por exemplo, essas máquinas que estão lá no Japão, eles vão acessar local, né, na rede. Então, pensando já até naquela questão de rede, a latência vai ser menor. E você tem todo esse leque aí de regiões. Algumas regiões elas têm mais do que um data center. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, em Ashburn, ele tem uma região, tem 3 data centers, pensando até em DR, né, em HA, alta disponibilidade, disaster recovery. Em São Paulo, e as novas regiões que estão saindo, elas estão apenas com um AD, que é o que eu até vou falar agora no próximo aqui slide, que são os ADs, são os Availability Domain. Então, como eu falei, eles são data centers isolados, eles são independentes um do outro. Eles têm uma fibra ligada que garante uma latência bem baixa entre eles, então é possível fazer recursos, utilizar alta disponibilidade neles, e ele possui recursos globais, regionais e locais, né? Então, isso é bem legal para quem pode usar numa região, como no Brasil não tem, quem tem a possibilidade de usar, por exemplo, numa região dos Estados Unidos, acaba tendo essa flexibilidade de poder usar mais de um AD dentro da mesma região. Além do AD, a gente tem os fall domains, né? Então, aqui, imagina o fall domain é como se fossem salas dentro do mesmo data center, né? Então, ele é um agrupamento isolado dentro do mesmo data center. Cada data center possui 3 fall domains, né? Então, o que é legal disso, né? Não dá para usar pensando em DR, se cair uma bomba, ou cair um avião no data center, os fall domains vão todos embora, né? Então, por isso que não pode se falar nele como um DR, mas o que é legal nele, a Oracle ela nunca vai fazer uma manutenção programada, por exemplo, no AD1, no fall domain 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, você consegue fazer ali uma divisão dos seus recursos, já pensando nessas manutenções programadas, por exemplo. Então, o fall domain 1 ele tem um ar-condicionado, os equipamentos de rede, ele é todo dedicado só para o fall domain 1. Cada um, o 1 e o 2 e o 3, cada um tem os seus recursos exclusivos, tá? Então, é mais uma forma ali de você fazer uma divisão. Aqui é só trazendo para ficar um pouco mais claro. Então, como eu falei inicialmente, são as regiões, né? Em seguida, a gente tem os ADs, né, que são os Availability Domain, e dentro do AD, a gente tem os Fall Domains. Tá? Então, aqui só uma forma macro de demonstrar o que eu acabei de dizer, da região, o AD e o Fall Domain. Aqui é uma arquitetura simples, tá? Então, imagina aqui em cima a gente tem o ambiente on-premise, você aqui tem seu ambiente de nuvem. Então, você tem aqui um banco de dados, ele está dentro de uma nuvem privada, e você tem a sua aplicação aqui que está dividida num load balancer também, a sua aplicação, os servidores estão numa nuvem privada, e você tem aqui um load balancer numa nuvem, numa subnet pública,
fazendo o balanceamento aqui das cargas, né? Então, aqui, uma separação, aqui está no AD1, aqui no AD2, aqui um Bastion, que é imagina um servidor de ponte, caso tiver um problema aqui na sua VPN, por exemplo, você não conseguir acessar esse ambiente que seus servidores estão numa nuvem, numa subnet privada, então você consegue chegar aqui através desse Bastion Server, você consegue conectar no seu ambiente, né? Então, um exemplo bem simples de como fica uma arquitetura na nuvem, né? Agora, falar rapidamente aqui de parcerias que a Oracle fez recentes, né? Então, a gente fez uma parceria com a Microsoft para quem, então, utiliza, por exemplo, o Active Directory da Microsoft, consegue fazer conexões, consegue logar com seus usuários lá do seu AD na nossa cloud, né? Então, eles estão interconectados e você pode unificar, né? Fazer esse login único, além da parte também de abichamado, né? Então, tudo isso está unificado. E a vantagem, por mais que somos concorrentes, né? A Oracle e a Microsoft, mas isso é ganho para o cliente, né? Então, quem acaba utilizando o serviço da Microsoft já consegue utilizar ele integrado junto com a Oracle. Uma outra parceria também que a gente fez foi com a VMware. A gente desenvolveu, né, junto com a VMware, um produto que é o Oracle Cloud VMware Solution, né? Então, também, isso tudo está disponível dentro da nossa nuvem OCI, e além do suporte também da VMware, já está também no OCI, né? Então, mais uma vez, quem utiliza ou Microsoft ou VMware tem essa vantagem de estar utilizando o produto, estando dentro da nossa cloud, ele está unificado, né? Eu vou fazer aqui uma demo bem rápida, só para mostrar para vocês aqui o nosso painel. Deixa eu só ver se ele está logado aqui ainda. Tá. Então, aqui, quando você loga, a primeira tela que você vai ver é essa daqui. Aqui no canto direito, a gente tem a parte das regiões que eu comentei lá naquele slide. Então, aqui tem algumas regiões habilitadas aqui, né, nesse meu ambiente. Então, agora aqui eu estou no Data Center de São Paulo. Eu vindo aqui no canto esquerdo, eu tenho o menu principal, onde tem toda a gama de serviços. Aqui embaixo, né, começando aqui de trás para frente aqui, a parte de administração e governança, então toda a parte de custo, de criação de usuário, grupos, de policies, a parte de segurança, então fica tudo aqui embaixo. Aqui subindo tem a parte de plataforma, né, mais de desenvolvimento, então a parte de function, de API, monitoramento. Aqui em cima tem a parte de Big Data, né, a parte de dados, Data Science, né, para criar projetos de Data Flows. Aqui fica a parte de banco de dados, a parte do Autonomous, no SQL, MySQL, então tudo aqui é possível criar por aqui. E aqui em cima, que é o que a gente chama de Core Infrastructure, que é a parte de instâncias mesmo, né, de compute, de storage. Então, até criar uma máquina rapidinho aqui, só para mostrar para vocês o quão simples que é fazer isso, tá? Expirou minha tela, peraí, só logar de novo. Só logar aqui. Então, vindo aqui em Compute, em Instance. Então, aqui eu venho, Create Instance. A primeira coisa que ele vai me pedir um nome, vou colocar... o que aí em seguida ele vai pedir qual que é a imagem que eu quero usar. Então, se eu quero usar um Ubuntu, se eu quero usar um Autonomous Linux, um Oracle Linux, imagens Windows. A gente tem também imagens Oracle, né? Que aí é o que é legal aqui, por exemplo, o Enterprise Manager, né? Então, se eu selecionar essa imagem aqui, ele já vai me subir um Linux com o Enterprise Manager já instalado, tá? Então, você já ganha um tempo ali, você só acessa o serviço e já vai estar disponível para você. O que é legal aqui também é a Custom Image, né? Então, por exemplo, você sobe uma imagem da Windows, faz a instalação do RP, do que seja da sua empresa, faz todas as customizações, você consegue criar uma imagem customizada e ela já ficar disponível aqui para os próximos servidores que você for criar, tá? Então, é bem legal isso aqui também. Então, vou deixar nessa hora com o Linux mesmo. Aqui entra a questão do AD, né, que foi o que eu comentei. Como a gente está em São Paulo, ele só tem um AD, mas se eu vir aqui, que vim na região de Fênix, por exemplo, que tem 3 ADs, ele já mostra aqui para a gente, tá vendo? Então, se eu quiser criar no 1, no 2 ou no 3, você só seleciona aqui. Vou voltar aqui no de São Paulo.
Aí aqui a parte de shape, que aqui já é a parte de quantas CPUs, de quanto de memória que eu quero subir, qual tipo de disco, né? Aqui no caso a gente só tem do block storage, que já é um SSD. Qual que é a taxa de rede que a gente quer. Então, cada shape ele tem uma velocidade aqui de rede. Tem também shapes AMD, que são um pouquinho inferiores comparado com o Intel. Vou deixar nesse do Intel 2.1 mesmo. Aqui tem a parte de rede, que pelo tempo não dá para a gente entrar muito em detalhes. Aqui, se eu quero usar um IP público, eu vou deixar aqui simples só para fazer a conexão. E aqui eu vou selecionar só uma chave para a gente poder logar nessa máquina assim que ela ficar pronta. Aqui no Advanced Options tem a parte do File Domain, que eu comentei também lá com vocês. Então, aqui é onde eu seleciono qual File Domain que eu quero que ela seja criada, né? Se eu não selecionar nenhum, ele vai criar aleatório. E aqui eu vou dar um Create. E ele já está provisionando a máquina, né? Então, aqui nas informações, ele mostra que ele está no AD1, ele acabou criando no File Domain 1, na região de São Paulo. Aqui, assim que a máquina estiver pronta, ele vai mostrar qual que é o IP, o IP privado. Em seguida, aqui em cima, ele vai mostrar o público, os shapes, né, tudo que a gente definiu. E o que é legal aqui também, só um ponto de atenção, que é um recurso bacana, que é o Console Connection, né? A gente consegue conectar nessa máquina aqui pela console. Então, se caso acontecer algum problema naquela máquina, eu perder o contato dela, né, via rede, eu consigo vir pela console aqui mesmo, criar um Console Connection e logar nela para ver se tiver algum problema, eu consigo fazer algum ajuste por aqui. Enquanto ele cria, ela está provisionando aqui, só passar rapidamente aqui na parte de block volumes, que aqui é o quê? Quando a gente quer, por exemplo, criar um disco para taxar naquela máquina, né? Então, um disco D, né? Falando Windows, um D, o E, ou se não um /02, né? Falando em Linux. Então, aqui eu só coloco o nome do disco, o tamanho dele, né? Eu consigo de 50 até 32 teras, e o que é legal aqui, a gente tem a possibilidade de definir qual vai ser a performance desse disco. Então, eu consigo ir até lá um high performance, que vai dar 480 MB de throughput e 35.000 IOPS. Isso vai de acordo com o tamanho do disco. Então, se eu colocar um disco aqui maior, ele vai aumentando, né? Então, só por então ele já aumenta um pouco, né? Falando de aí, isso é o que? É legal para ter uma aplicação que tem muita leitura, né? Então, precisa de ter um throughput mais alto. Então, você consegue brincar aqui com essa parte de performance. Isso é legal também, você consegue mexer. Se você precisa de um período específico, você vem e consegue mudar isso depois, tá? Então, é só vir dar um create aqui, ele vai criar o disco, você já consegue atachar ele lá na tua VM. Falando aqui de dados, também tem Object Storage, que é onde a gente acaba guardando os dados nos buckets aqui, né? Dados não estruturados, né? Logs, ele é bem utilizado para isso. Aqui a gente não define qual vai ser o tamanho dele, né? Aqui a gente só vai jogando os dados aqui dentro. O que é legal, você consegue, vamos supor que eu quero disponibilizar esse arquivo aqui para alguém. Então eu crio uma pré-autenticação para ele, ele vai me disponibilizar um link, eu consigo passar esse link só para essa pessoa ir lá e fazer o download ou consumir esse dado que está aqui. Você consegue criar ciclo de vida, então dizer ciclo de vida para o dado, então dizer, sempre que eu estiver jogando logs aqui, quando o log passar de 30 dias, eu quero que ele seja excluído, por exemplo. Então você consegue fazer bastante, criar algumas regras e ter bastante opções aqui, né? Falando, o File Storage é o serviço de você criar um servidor de arquivos, né? Em vez de você ter o servidor lá, esse já é o serviço já de File Storage em si. Então, você não precisa ter um servidor para controlar os arquivos, né? Aqui, você só por ele mesmo, você já consegue disponibilizar e montar ele nas suas máquinas e todas as máquinas terem acesso ao mesmo dado, né? Vamos só ver aqui se a máquina ela já está pronta. Então, ela já disponibilizou aqui o IP. Vamos só conectar nela com o usuário PC, que é o usuário padrão. Vou colocar aqui a chave. E eu já estou nela aqui, então já caí na máquina. Então você vê que é bem simples aqui, bem tranquilo. Eu já crio uma máquina e já saio usando a máquina. É isso, pessoal. Pelo tempo aqui a gente não consegue ir muito a fundo. Eu vou só voltar aqui para a apresentação, só para finalizar a minha parte.
Já aproveito e falar para vocês sobre o Free Tier, né, que é um serviço que a Oracle está disponibilizando para todos. É só acessar essa página aqui, o cloud.oracle.com. Você consegue criar uma conta grátis, tá? E isso é gratuito para sempre. E utilizando essa conta, você consegue criar até 2 bancos autônomos, criar uma VM, igual eu criei ali com 1 GB de memória. Você consegue criar um storage. Eu queria aqui agora dar continuidade e falar um pouquinho do que ele mostrou ali de paz, né? De um serviço específico que é banco de dados, né? Antes disso, eu queria me apresentar. Eu sou Evandro Lima, né? Tenho hoje praticamente 5 anos trabalhando na Oracle, há 23 com tecnologia. Eu venho de uma graduação de administração de empresas, com ênfase em projetos de TI. Acho que um pouquinho diferente do mercado, eu tive empresa, então eu fui primeiro empreender, eu fui dono de uma consultoria por 17 anos, e aí depois eu fui para o mercado corporativo. Acho que um pouco inverso aí do que geralmente o mercado costuma fazer, né? Algumas certificações que eu tenho aí da Oracle, e dentro da Oracle eu trabalho numa estrutura que a gente chama de área de conhecimento, né? Assim como o Caio, o Caio está no pós-venda, né? No atendimento técnico do pós-venda, pós-implementação, eu trabalho no pré-venda. Então a gente ajuda os clientes a entenderem os seus cenários, né? Converter isso em projeto e efetivamente concluir uma venda, né? E aí a gente entrega para o time do Caio ali no pós-venda. A gente trabalha ali em parceria. Eu queria, antes de começar efetivamente mostrar a questão de banco, falar do Oracle for Knowledge, né? Essa ação que eu estou aqui hoje junto com o Caio, dentro da Oracle a gente chama isso de Oracle for Knowledge, né? Então, a convite da Factus, estamos aqui hoje falando para os alunos aí de sistemas de informação, onde a gente tem um time dentro da Oracle lá, acho que são mais de 80 pessoas hoje, onde a gente consegue atender essas demandas, né? Eu sou professor universitário, fui por muitos anos, 15 anos lecionando, então eu entendo e sei como é difícil a gente organizar uma semana de tecnologia, organizar um seminário, organizar um meeting, enfim. E então hoje dentro da Oracle a gente tem um time ali de mais de 80 pessoas que podem ajudar, né? Assim como estamos aqui hoje, atendendo aí o convite da Factus, para que a gente possa estar junto dos alunos, conversando, enfim, e levando essa inovação, né? Eu preparei aqui uma agenda, rapidamente falar um pouquinho aqui do que o Oracle for Knowledge pode trazer, e aí efetivamente a gente entra aí nos conceitos para adentrar no mundo de banco de dados como serviço. E para quem ficar aí até o final com a gente, vou contemplar complementar algumas informações que o Caio trouxe ali com relação ao Always Free e falar um pouquinho de um outro programa que está gratuito agora, que é a nossa certificação. Então, quem fica aí até o final vai poder se beneficiar dessas informações. Bom, como eu disse, o Oracle for Knowledge, ele tem uma missão que é a gente estar junto dos professores, das instituições de ensino e empoderar os alunos no conceito de levar conhecimento, de levar, principalmente no mundo da tecnologia da informação, porque a gente entende que com a tecnologia a gente pode transformar o mundo, a gente pode transformar, inclusive, vidas, né, de profissionais que estão enveredando aí pelo mundo da tecnologia, assim como muitos de vocês aí em cursos de sistemas de informação. E para muitos alunos, né, pode parecer para vocês que não, mas para muitos alunos que são de uma renda mais baixa ou estão em questões de locais mais de vulnerabilidade, né, esses alunos, quando eles têm contato com esse material através do Oracle Academy, né, que é uma plataforma gratuita hoje associado às universidades, às instituições de ensino, isso é muito transformador. Então, o aluno ele sai dali tendo uma perspectiva de que se ele aprender banco de dados, se ele aprender uma linguagem de programação, Java, né, hoje muitas outras coisas, né, outros buzzwords, outras tecnologias como inteligência artificial, big data e assim por diante, isso pode transformar realmente a vida desses alunos, a vida
desses brasileiros. E é nisso que a gente acredita, e é por isso que eu e o Caio estamos aqui hoje, e a gente abraça essa questão. Algumas dessas atividades, né, elas podem ser palestras, painéis, aqui alguns exemplos onde a gente já teve aí FGV, FASEC e assim por diante. Elas podem ser também meetings, né, onde a gente pode está fazendo, e hoje a gente está fazendo muito mais remoto, né, dado aí a questão da pandemia, do que presencial, mas voltando, a hora que passar tudo isso aí, a gente muito provavelmente volte a estar juntos fisicamente, né, e poder continuar entregando aqui os modelos que a gente já tinha previamente definido anteriormente. Vocês podem também fazer tour, né, lá pela Oracle, conhecer a Oracle, passar um dia lá com a gente, ver como é que é a área que o Caio trabalha, como é que é a área que eu trabalho, e assim por diante. Tem também mentorias, a gente hoje mentora alguns projetos, né? Isso aí depois fica aí para o professor Eduardo para a gente pensar alguma coisa juntos, para que a gente possa fazer junto com a Factus. Enfim, hackathons. E o que eu queria deixar sobre tudo isso aqui era esse link, esse canal aqui no YouTube, Oracle for Knowledge Talks. Depois, se vocês puderem dar uma procurada, tem vários vídeos ali que explicam vários conceitos, né? Ali a gente já fala um pouco de tecnologia, fala um pouco da profissão do DBA, enfim, uma série de profissionais ali dando depoimento sobre como é a vida, de repente, nesse mundo de tecnologia, para aqueles que quiserem aí ter um pouco mais de se aprofundar. Fica aí como dica. Bom, eu vou entrar aqui para complementar o que o Caio disse e eu vou focar na parte de banco de dados, tá? Então, eu vou falar aqui hoje para vocês um pouquinho sobre banco de dados como serviço. Então, antes da gente entrar efetivamente e mostrar o que é o banco de dados Oracle na nuvem, eu queria fazer um paralelo e falar do banco tradicional, né? O Caio trouxe ali alguns conceitos que falavam de nuvem, né? E antes de efetivamente chegar no banco na nuvem, eu queria falar do banco tradicional, né? O banco que é no modelo que a gente chama de on-premise, né? Onde o cliente compra e leva para dentro da sua casa, instala lá dentro do seu data center ou dentro de um host, um colocation, um data center de terceiro. Mas o banco de dados continua sendo um produto, uma tecnologia, né, um conjunto ali de binários, onde você licencia, só que para você efetivamente instalar e instalar o produto, né, que é o SGBD, que é o sistema de banco de dados, e efetivamente você criar o seu sistema de banco de dados, que muito provavelmente vai prover ali um serviço para acessar uma camada de aplicação, seja ela um BI, um RP, um CRM, enfim, algum sistema, você tem que primeiro comprar todos esses componentes, né? Esses componentes que a gente pode defini-los como infraestrutura, né? Computacional, um armazenamento, o próprio servidor, é um sistema operacional, é a própria licença para rodar esse produto de banco de dados, que pode ser Oracle ou de outro player, enfim. Então, você tem ali uma série de passos para comprar tudo isso, adicionar tudo isso e compor o seu ambiente de banco de dados. E isso leva tempo, né? Você tem que comprar de um fornecedor o hardware, de um outro fornecedor a licença de SO, de um terceiro o produto de banco de dados, e isso acaba levando aí meses. A gente está falando de um projeto para estruturar um ambiente de banco de dados, isso pode levar meses, né? Então, depois que você consegue fazer tudo isso, né, que os seus componentes de hardware aí de computação chegaram, aí sim você vai baixar o binário do produto de banco de dados, instanciar um banco de dados, instalar a sua aplicação lá, criando seus esquemas, né, para rodar o SQL, que é a linguagem que todo banco de dados acaba entendendo, enfim. Uma vez feito tudo isso, agora você tem a manutenção de tudo isso, né? Então você tem que agora suportar tudo isso. E aí esse suportar é onde entra o papel do DBA, o administrador de banco de dados, que é o profissional responsável por toda essa infraestrutura, por toda essa arquitetura, e esse cara tem algumas responsabilidades. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente tem ali um agrupamento de 4 grande responsabilidade, né? Garantir
disponibilidade, ou seja, está no ar, garantir performance, né, o tempo de resposta tem que ser aceitável, garantir segurança, né, o dado tem que ser acessado por quem de direito for, e garantir recuperação, porque problemas vão acontecer. A gente vai ter que estar preparado para que, a hora que eles acontecerem, a gente consiga reverter. Então, se a gente fosse entender tudo isso, isso dá muito trabalho, né? Você manter tudo isso hoje dentro de casa, você tem uma série de equações que, mesmo às vezes investindo muito dinheiro, você não consegue equalizar. Por exemplo, a questão de segurança, né? Se hoje você corre um risco de ser roubado, assaltado e levarem teu servidor, né? E se não tomar cuidado, se deixar o backup junto ali ou próximo, levarem também o seu backup. Então, você corre ainda outros riscos de não ter uma sala isolada, né? Não ter uma sala que, de repente, seja segura no sentido de acesso físico e qualquer um pode entrar nessa sala e romper uma tomada, desligar um servidor desse, assim por diante. Sem levar em consideração ainda a questão de erro, de problemas ocasionados por chuva, terremoto e assim por diante. Então, tem uma série de quesitos, né, que mesmo se investir muito dinheiro, você ainda talvez não tenha total segurança. Você vai ter cobertura desses 4 desafios. Bom, então a gente sai de um modelo tradicional e começa a falar de banco de dados como serviço, né? Então, com o advento da nuvem, né, como o Caio apresentou lá para a gente, hoje é possível, dentro daquele um dos modelos, né, a gente falou de IaaS, falou de PaaS ali, e falou de SaaS. Então, na camada de PaaS, plataforma como serviço, a gente pode consumir esse banco de dados. E aí eu deixo uma série de tarefas, de dificuldades que eu tinha, colocadas no exemplo anterior, do que eu chamei aqui de modelo tradicional, comparando com esse modelo em nuvem, onde eu vou ter ali uma série de vantagens, né? Então, o banco de dados continua sendo um banco de dados. Os recursos computacionais necessários continuam existindo. Eu preciso de sistema operacional, eu preciso de binário, eu preciso de hardware, eu preciso de IP, ok? Porém, a maneira de eu instanciar ou de eu criar esses serviços na nuvem, elas se tornam mais fáceis do que o contraponto que eu coloquei inicialmente, onde o Caio nos mostrou ali de forma bem eficiente, instanciando uma VM de forma muito rápida, em questão de minutos. A mesma coisa vale para o banco de dados, né? Ele mostrou ali no nosso console, no que a gente chama de dashboard, onde o cliente pode controlar tudo através de um painel, e ele vai ali em banco de dados, escolhe o banco de dados, e simplesmente com poucos cliques, sem ter a necessidade de esperar hardware, sem ter que esperar licença, ou mesmo sem ter que esperar um IP. Então, de forma muito dinâmica, de forma muito rápida e prática, a gente consegue instanciar esses serviços. Bom, só instanciar não é a questão também é entregar alguns fatores, né? Por exemplo, o Caio comentou a questão dos ADs, né? Então, eu ter mais de uma localização física e eu poder criar ali, por exemplo, um disaster recovery, né, de um ambiente de banco de dados. Então, caso um banco de dados venha a falhar, porque a sua infraestrutura onde ele está alocado sofreu algum problema, automaticamente esse serviço vai ser remanejado para outra região, para outro data center físico, né? Fora isso, toda a questão de backup. Então, instanciar um banco de dados Oracle, depois de instanciá-lo, o profissional vai ter que fazer e automatizar seus backups. Como é que você faz isso? Através de um software chamado, um produto chamado RMAN, que é da própria Oracle, onde você pode gerenciar os seus backups. Mas você precisa ter um conhecimento mínimo ali para instanciar o banco de dados, para configurar o seu backup e controlar o seu backup. Bom, na nuvem a gente consegue fazer isso também, ou seja, programar os seus backups com poucos cliques e você ter a garantia de que você está instanciando um backup e já com um backup, instanciando um banco de dados e já com um backup programado, né? Então essas são algumas vantagens quando a gente começa a falar de banco de dados como serviço. Depois, a Oracle inova e aí ela traz um conceito chamado Autonomous Database, que a gente
poderia levar isso para um próximo nível. Então, a gente falou de banco tradicional, a Oracle tem 40 anos de experiência nisso, né? A Oracle começa como um produto de banco de dados, hoje a gente atende aí toda a camada de tecnologia, com hardware, com software, sistema operacional, ferramentas de integração e nuvem, mas o nosso carro-chefe e a Oracle surge através de um produto de banco de dados. Então, ela tem um know-how aí de 40 anos, onde ela pega tudo isso hoje, e quem trabalha com Oracle percebe isso no decorrer dos anos, né? A gente vem lá da versão 6.5, versão 7, 8, 9, 10, 11, 12, hoje 18 e 19. Essas são as versões do produto de banco de dados. E em cada ano que ela lançava seu produto, ela colocava ali um pouco de automação em cima disso. Então, uma forma mais fácil de gerenciar SGA, uma forma mais fácil de gerenciar storage, uma forma mais fácil de automatizar a performance, e chegou num ponto, né, usando hoje a inteligência artificial, onde a gente consegue pegar e automatizar algumas decisões, né? Decisões essas que vão completamente automatizar algumas daquelas atividades e ajudar alguns daqueles desafios que eu coloquei. Por exemplo, entregar maior disponibilidade, entregar maior segurança, entregar maior recuperação. Então, a gente começa a falar de um produto de banco de dados baseado em inteligência artificial, no IA. Então, a Oracle cria ali uma camada usando inteligência artificial, não dentro dos seus dados, mas em cima do engine do banco de dados, né? Então, a ponto dele tomar uma decisão se é melhor ou não criar um índice, se é melhor ou não mudar o horário de um backup, por exemplo, porque está interferindo na performance do banco de dados, ou identificar que tem um patch para ser atualizado, né? Porque esse patch traz uma vulnerabilidade. Então, a gente falou aqui de banco de dados tradicional, a gente falou de banco de dados como serviço e a gente falou de uma inovação que é o banco de dados autônomos, né? Então, como é que a gente consome isso dentro do OCI, que é o Oracle Cloud Infrastructure, que é o que o Kai nos apresentou, né? Então, olhando pelo serviço de banco de dados, a oferta da Oracle hoje, ela contempla tudo que está aqui nesse slide, né? Então, eu começo mostrando a nossa oferta como banco de dados que a gente chama em VM, banco de dados em bare metal, ou seja, um hardware físico específico para suportar o seu workload, o banco de dados em Exadata, que é um engineer system, uma máquina Oracle preparada para rodar um workload, esse banco de dados em Exadata dentro do cliente, ou seja, uma nuvem privada, então é tudo que a gente tem na nuvem, mas rodando dentro de um data center escolhido pelo cliente, onde ele leva esse hardware para dentro, né? Pode ser dentro do seu data center ou um data center escolhido por ele. E o Autônomos, onde, sendo que em Autônomos a gente tem duas ofertas, uma mais para Data Warehouse e outra mais para transacional, mais para o LTP. E agora, mais recente, o nosso serviço de NoSQL também, né? Então, essa seria a nossa oferta de banco de dados como serviço, olhando na nuvem Oracle. Independente do modelo que eu venha a escolher, né, e aqui de uma forma mais resumida, seja ele em VM, seja ele em bare metal, seja ele no Exadata, ou seja ele no Autônomos, é bem interessante aqui, porque a gente está falando do mesmo produto de banco de dados. Então, o DBA que aprendeu o Oracle, ele não tem que se reinventar, ele não tem que reaprender muita coisa, já que a gente está falando do mesmo produto de banco de dados, né? Então, é a mesma forma de lá dentro criar um usuário, a mesma forma de criar um table space, a mesma forma de dar um grant, a mesma forma de executar um backup. Então, a curva de aprendizagem ela é muito encurtada, ela se faz muito menor nesse conceito. As vantagens de ter esse ambiente de banco de dados, conforme o Caio mostrou ali na primeira palestra, é que você vai ter tudo de forma integrada. Então, você consegue configurar ali redes, subredes, você consegue compartilhar compartimentos, onde você pode diferenciar departamentos dentro de uma empresa, ou um grupo maior de empresas, segmentá-los em
em recursos computacionais para segregar as empresas, ou mesmo segregar ambientes de desenvolvimento separados do ambiente de produção, ambientes de teste. Então, tudo isso fica dentro de uma única subscrição na nuvem Oracle, onde, através de todo o recurso de IaaS, conforme o Caio comentou, você vai gerenciar a rede, gerenciar toda a parte de governança, quem pode acessar, quem pode criar esses recursos, toda a parte de bloco, então, o que o Caio mostrou ali, quem pode criar um bloco, um storage e atachar esse storage a uma VM e assim por diante. Depois, a gente entra especificamente aqui nos benefícios de ter qualquer um desses serviços de banco de dados em nuvem Oracle, né? E aí eles estão bem atrelados aqui a 3 grandes grupos de atividades. Atividade de gerenciar o ciclo de vida de forma automatizada desse banco de dados, ou seja, provisioná-lo, aplicar patch e fazer backup. Então, você consegue, através de poucos cliques e daquela interface ali que o Caio nos mostrou, a gente pode automatizar todo o ciclo de vida de um ambiente de banco de dados, seja ele qualquer uma das suas escolhas aqui que estão elencadas. Depois, a gente falar um pouquinho sobre HA, que é a alta disponibilidade, ou a escalabilidade, né? Então, eu posso ter esses ambientes de banco de dados em alta disponibilidade, porque eu posso criar um cluster, criar um RAC, né? Que é o nosso Real Application Cluster, onde você tem ali 2 instâncias, 2 nós, né? Acessando o mesmo storage, e você, se uma das máquinas falhar, você acaba tendo a disponibilidade da outra máquina, e você tem ali um load balance distribuindo o workload desse ambiente. Você tem o DataGuard, que é a nossa configuração de alta disponibilidade para criação de DR, né? Então, você começa a falar aqui de ter um ambiente trabalhando lá em espera, replicando o seu conteúdo, para que, se uma unidade de data center venha a falhar, onde está o seu banco de dados primário, você tem automaticamente ali a disponibilidade num segundo data center. Você tem toda a questão de escalonar, né, CPU, ou seja, aumentar o poder computacional ou diminuir, e aí vai depender, cada uma dessas ofertas, elas têm maior ou menor flexibilidade, aí depois cabe estudar o que você precisa, né, o que o cliente precisa para enquadrar dentro da melhor oferta. Assim também como escalonar não só CPU, mas também a parte de storage, né? E por último, mas não menos importante, toda a parte de segurança, aonde hoje a gente pode afirmar isso, é mais seguro ter um ambiente de banco de dados na nuvem do que no modelo tradicional, porque na nuvem ele já nasce criptografado, então não tem a escolha, né? E dependendo aqui da oferta também, o banco de dados não é permitido criar sem backup, né? Pasmem, mas muitos instanciam um banco de dados e esquecem de instanciar o seu backup, né? Então, dependendo da oferta, isso já é de forma até automática. Bom, então, se a gente pudesse resumir isso em uma mensagem, deixar uma mensagem principal aqui para vocês, é que o melhor banco de dados é Oracle. Isso não sou eu que estou dizendo, a gente tem um market share, as pesquisas aí indicam isso, né? O melhor banco de dados Oracle hoje, se a gente trouxer ele para a nuvem Oracle, então você tem aí o melhor casamento. Então, qual seria o melhor lugar para rodar um ambiente de banco de dados Oracle? Na nuvem Oracle, né? A gente está entregando o melhor banco de dados com a melhor plataforma em nuvem, né? E aí, por que a gente também pode trazer aqui de benefícios? Na verdade, a gente está dando escolha para o cliente. Então, vocês viram ali que eu coloquei, você pode escolher VM, o Bare Metal, o Exadata, depois ainda partir para um Autonomous. Você tem toda a simplicidade de fazer isso na nuvem. Então, você consegue gerenciar provisionamento, manutenção, elasticidade, através de poucos cliques. Depois, você ainda tem toda a questão de alta disponibilidade em redundância, né? Fortalecendo ali toda a questão de alta disponibilidade, integridade para empresas que têm missão crítica, que não podem parar. A questão de segurança, né? Sempre ela é muito relevante, cada vez mais hoje as comunicações entre as empresas, elas precisam ser gerenciadas e levadas a sério, principalmente com o que a gente vai enfrentar aí para frente, que é a questão da lei de proteção de dados, né? Isso é um assunto bem relevante.
toda a flexibilidade, né, porque você pode fazer isso hoje através de uma modalidade que é pagar pelo uso, né, que o Paygo, ou você fazer um comprometimento e fazer uma assinatura disso por um período aí de mensal e repetir isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você ainda tem uma vantagem comercial que pode trazer esse mais benefício, te dando um maior desconto. E lembrando que todo esse workload, né, como eu disse lá no on-premise, trazendo isso para a nuvem, a gente está falando sempre do mesmo produto. Né? A Oracle não inventou um banco de dados para rodar na nuvem. Ela pegou o seu produto de banco de dados e portou ele para a nuvem. Isso é bem diferente de alguns players, né, que colocam, na verdade, reinventaram o seu produto, ou, na verdade, só tem o seu produto em nuvem. Né? Se você quiser tirar da nuvem e levar para o modelo tradicional, para o modelo on-premise, você não consegue fazer isso através de alguns players aí. Bom, de uma forma resumida, a gente pode falar que o PaaS, que é a plataforma as a services, ela tem algumas vantagens, né? Então, provisionamento simples, conforme o Caio mostrou do IaaS, mas do computing, aqui no PaaS ele é bem semelhante. Poucos cliques você instancia um ambiente de banco de dados. Com poucos cliques a gente consegue fazer uma aplicação de patch. Com poucos cliques, você consegue configurar o seu backup e criar um ambiente de alta disponibilidade, seja ele com hack ou seja ele já em disaster recovery. Quem já trabalha com banco de dados sabe que não é trivial essa tarefa de criar um HA, né, ou criar um DR, não é uma atividade trivial. Se for fazer isso na mão, se for fazer isso naquele modelo que eu chamei de tradicional, isso não é muito simples, diferente aqui na nuvem que a gente consegue entregar essa facilidade, né? Toda a parte de escalabilidade, então eu posso crescer tanto storage quanto CPU. Toda a parte de segurança, conforme a gente já falou, né? Mais seguro hoje ter o produto, o serviço na nuvem, porque ele já nasce totalmente criptografado. E a Oracle reconhece todo o investimento já feito por um cliente e ela garante que você possa fazer o que a gente chama de buy all, né? O bring your license. Então, o cliente que já tem uma licença, se ele quiser trazer isso para a nuvem, ele vai ter uma vantagem comercial por usar essas licenças como serviço dentro da infraestrutura Cloud Oracle. Bom, conforme eu disse, a gente tinha preparado aqui essa primeira parte, o Caio falar um pouco do nosso IaaS, né, do OCI, que é o nosso Oracle Cloud Infrastructure, onde a gente fala ali de poder computacional, de rede e alguns outros serviços, e eu complementei aqui falando do nosso banco de dados como serviço, mostrando ali algumas das nossas ofertas. E agora, para encerrar, eu queria deixar aqui, complementando o que o Caio também já trouxe, algumas informações para que vocês possam até usufruir disso tudo. A gente tem hoje um programa chamado Always Free, conforme o Caio já mostrou, que ele permite alguns recursos ad eterno, né? Então, diferente de alguns outros players que dão isso aí por um período limitado, aqui o nosso período ele é ilimitado, né? Então você pode fazer uma assinatura e você vai ter direito ali a usar isso de forma gratuita ad eterno, tá? Então eu deixei aqui o link para que vocês possam fazer essa assinatura e usufruir desse conteúdo, desse programa. Como é que eu faço a criação dessa conta? Só seguir esse link aqui, você faz a assinatura do trial, o trial ele vence em 30 dias e você tem $300 para consumir. Só que uma vez que você já fez a assinatura, a partir dali você pode consumir os recursos limitados, aqueles que o Caio mostrou, né, dentro do consumo Always Free. Né? Então, acabou o trial, acabou os $300, você ainda continua dentro do modelo Always Free e pode consumir ali VMs, mesmo que limitadas, né, no poder computacional e no storage, mas você ainda pode consumir VM, pode consumir load balance, pode consumir storage e até banco autônomos. Deixei um link aqui para que vocês possam também, aqueles que tiverem maior curiosidade, entender um pouquinho mais, ou aqueles que já estão trabalhando com banco de dados, mas querem entender qual a diferença para o banco, para as últimas versões, que é o 19, e até para a questão do autônomos. Então, tem aqui um link que tem muito conteúdo, e fica aqui a dica para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. E fica aqui um convite também
a gente lançou aí, dado esse cenário, né, da pandemia, a Oracle colocou, era inicialmente até 15 de maio, agora foi prorrogado até 15 de agosto, para que vocês possam ter acesso a um conteúdo onde vocês podem estudar e conhecer a nossa arquitetura, a nossa nuvem Oracle, e depois se submeter à certificação e de forma gratuita, tá? Então, isso é bastante interessante. A gente está falando de custos aqui só o treinamento seria já um valor bem significativo, mas as provas para execução da certificação, a gente está falando de que cada prova ali custaria alguma coisa entre 150 e 250 dólares. Então, isso está acessível, né, para vocês até 15 aí de agosto de forma gratuita. Está aqui o link também. Aqui nesse link ele fala até 15 de... era maio, né, Caio? Mas agora foi prorrogado. Isso. Aí, é legal também ressaltar que o treinamento pode ser feito, tem legenda em português, tá? Isso é bem bacana também. Verdade. Isso também é um diferencial, onde você pode colocar ali a tradução em português, né? E aqui a grade de certificação, né? Eu recomendaria para aqueles profissionais de tecnologia, pelo menos aqui o Foundation, né? Se tivesse que escolher alguma coisa aí até 15 de maio, que façam o Foundation, que é onde ele dá toda a introdução que foi mostrada inicialmente ali pelo Caio, e você já pode se submeter à prova e já conquistar aqui uma certificação no nível OCA, que é uma certificação introdutória, né, mas que já garante que você entende e conhece aí o que é a Cloud Oracle. E aí depois para os outros níveis, né, o Associate e até chegar no Professional. Aqui a gente tem a parte mais voltada para os arquitetos, aqui mais para a parte de operações, a pessoa que vai estar mais envolvida ali no dia a dia, na sustentação do ambiente, e também para os developers, né? Então tem todo um conceito de DevOps ali, que também pode ser aprofundado com a nuvem Oracle. E aí depois, por último, o OCP, né? E aí dentro do OCP, e aí você pode partir para alguns outros, não só de arquitetura, mas aí você pode escolher outras características, se você é mais DevOps, se você é mais banco, se você é mais segurança, ou se você quer partir mais para o banco de dados autônomos. E aí tem uma série de outras certificações, mas essas aqui são as que hoje estão garantidas aí de forma gratuita. Bom, acho que a gente vai se colocar aqui agora à disposição. Eu vou interromper o meu share e a gente vai abrir aí, acho que para perguntas. É isso, né, Caio e professor Eduardo? Exatamente. Mas que surpresa maravilhosa, professor Evandro. Essa você me pegou, não tinha me falado que ia ter certificação para os nossos alunos. Que bacana. Guardei a surpresa, né? Maravilha, muito obrigado. Certificação e treinamento, né? Não só a prova, né? O treinamento também. Exato. Tem um conteúdo lá. Eu pedi aos professores que entrassem também, eu já passei o link para eles, e eles vão transmitir as perguntas dos alunos. Eu já até estava vendo aqui algumas perguntas. Enquanto os professores não entram, deixa eu achar uma pergunta aqui. Bom, primeiro, antes da pergunta, eu tenho que agradecer novamente. Isso foi uma surpresa maravilhosa. Tem João Ian da Cruz. Estão me escutando, hein? Ok? Sim, eu ouço bem. Ok, vamos pedir aos professores que entrem também. Tem um delayzinho aqui, às vezes eles podem demorar um pouquinho para entrar. João Ian está perguntando se tem um limite de dados que pode ir nesses buckets. Professor Tiago, deixa o pessoal entrar aqui. Professor Tiago, seja bem-vindo. Tá, mas a pergunta está lançada. Tem algum limite de dados? Para os buckets, não. O bucket ele é ilimitado ali. O céu é o limite para ele. Ele é bem utilizado para dados. Opa, boa noite. Para dados não estruturados, né? Então, para logs, ele é muito utilizado para isso, tá? A parte do bucket do Object Storage.
Professor Eduardo, se o senhor me permitir, como a gente trouxe muita informação, só queria complementar o que o Caio respondeu, com duas vertentes. Acho que assim, tem limitação, mas é com relação ao free, né? Aí o free é limitado, mas por uma questão, não é técnica, né? É a questão do programa ser free. Beleza. A outra é que quando a gente fala do Object, como a gente trouxe bastante informação, só para diferenciar, tem o Block Storage e o Object Storage, né? Block é aquele que vai estar atrelado à VM, que ele depende de um SO, né? Já o Object, ele é agnóstico, né? Podemos chamar assim, ele não depende de um SO. E aí você pode consumir o Object, conforme o Caio falou, para usos diversos, né? Armazenar dados não estruturados, um backup, acessar ele por API, enfim, uma série de utilização aí. Perfeito. Professor Roberto, seja bem-vindo, pessoal. Por gentileza, não vamos fazer igual aos alunos, vamos colocar os nossos vídeos aí. Vamos mostrar nossas caras. Eu fico muito bravo com os alunos, porque a gente não gosta de dar aula para parede. Não é, professor Evandro? Aí entrou o nosso professor Bruno também, é o DBA nosso daqui. Aí que maravilha. Professor Bruno. Tudo bem, professor Bruno? Beleza? Professor Roberto, eu chamo ele de Microsoft Man. É o cara da Azure. Não fala Azure para ele, não, que ele fica bravo. Lidiana, vamos mostrar a cara também. Professor Giovanni agora mesmo vai entrar. Pessoal, já colheram as questões? Sim. Então vamos lá. O Darcélio Wildson de Freitas e Silva, ele perguntou se na hora de contratar os serviços da Oracle, quais são as variáveis que influenciam no preço para as empresas. Bom, posso responder, Caio? Pode, fica à vontade. Bom, os serviços, eles são basicamente metrificados por poder computacional, que dentro da Oracle a gente chama de OCPU, é uma unidade computacional, né? O que o mercado chama de vCPU, a gente chama de uma OCPU. Então, é um poder computacional de um processador, seja ele AMD ou Intel, com duas threads. Então, basicamente, a maioria dos serviços, eles são medidos por poder computacional. Então, uma OCPU. Banco de dados, por exemplo, eu vou instanciar lá um poder computacional, né? Já junto com as licenças inclusas ali, se puser serviço, né? E a outra, geralmente, são storage, né? O que vai compor ali é um poder computacional mais storage. Agora, óbvio que tem uma série de serviços, e aí alguns serviços têm suas especificações, né? E aí eles podem ter alguma outra métrica. A gente chama tudo isso de sizing, né? Então, quando a gente vai fazer um estudo para o cliente, a gente faz um sizing baseado no workload dele, converte isso para um workload Oracle, e aí ele sai ali com uma precificação, sabendo quanto isso vai custar, tá? E aí tem os modelos comerciais, né, que é o modelo de pagar por uso, aí você faz uma assinatura através de cartão de crédito, né, e paga pelo uso na fatura do cartão, ou você faz o que a gente chama de monthly, que é um acordo, né, e você fecha um pacote baseado no sizing, onde você vai saber quanto isso vai te custar por mês, e cada recurso sai ali precificado no que a gente chama de rate card, né? Então, basicamente é isso. Se você esqueceu alguma coisa, Caio. Não, é isso aí mesmo. Obrigado. Vamos lá? A Lidiana e o Giovanni querem mostrar o rosto, né? Vamos dar um exemplo para os alunos aí. Bom, professor, eu tenho uma pergunta. Nós estamos, inclusive, modificando o nosso banco de dados, a nossa base de dados do Moodle, que é um suporte ao sistema de informações. O sistema de informações é presencial, mas a gente coloca o Moodle como um suporte, inclusive, para a gente maximizar o ensino, o processo de ensino-aprendizagem.
Ultimamente, nessa última semana, eu contratei uma infraestrutura, infelizmente não foi da Oracle, porque eu não sabia dessa informação, apesar de eu estar recebendo os e-mails, né, do pessoal da Oracle, e eu tive muito problema com o certificado de segurança. Na hora que o certificado de segurança batia, o portal, o EAD, saía do ar. Agora, os apontamentos, eu acho que é mais para o Caio, né? Os apontamentos do certificado de segurança costumam dar problema com frequência, porque na hora que colocou o SSL e parou. Cara, eu, pelo menos aqui, como a gente falou no começo, né, eu fico mais até na parte ainda. Eu nunca peguei esse problema com esse certificado. Assim, deve ser uma coisa bem pontual, talvez teria que ver aí compatibilidade ou algo do tipo, mas dizer que a gente tem alguma coisa específica para isso, eu pelo menos não sei se o Evandro já pegou, mas eu pelo menos com os clientes que a gente tem e com o meu do dia a dia nunca vi nada. Isso vai dar problema por causa disso, né? Então, talvez seja alguma coisa pontual aí. Entendi. Até aproveitando, professor Eduardo, eu não sei se tem alguma limitação, mas nós fizemos uma POC para uma instituição que usa o Moodle como plataforma de EAD, né? E uma plataforma, inclusive, bastante robusta, né? E foi tudo bem, né? Nós não tivemos nenhum problema durante a POC, né? E eles usaram ali toda a questão do que o Moodle oferece, né? Do que uma forma bem abrangente e bem parruda, né? Foi um case de sucesso durante a POC. Perfeito. Próxima POC pergunta. é prova de conceito, né? Desculpa a gente falar as siglas aqui, como se todo mundo tivesse obrigação de saber, né? POC a gente chama de prova de conceito, né? A gente pega o cliente precisa de uma estrutura, de um serviço, e a gente precisa provar que aquilo realmente funciona, né? A gente chama isso de POC. É uma das tarefas que a gente faz lá na minha área. Perfeito. Próxima pergunta, pessoal. Professor, enquanto vão pensando aí, lendo aí a próxima pergunta, eu queria comentar uma coisa sobre, sempre uma dúvida que meus alunos têm e de outras dinâmicas que a gente acaba participando, é que o aluno pergunta o seguinte, né? Tá bom, eu vou me formar em sistema de informação, eu vou me formar em tecnologia de banco de dados, mas eu não quero trabalhar na área de TI, né? Tem espaço para mim? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante da gente comentar, né? Por exemplo, lá dentro da própria Oracle, né? Apesar de ter conhecimento técnico, né? Eu sou da área técnica, o Caio também, a gente trabalha numa área, eu principalmente, né? O Caio já mais técnico, mas eu trabalho numa área antes, né? Eu trabalho, por exemplo, numa área comercial, eu ajudo a equipe comercial, né? Então é interessante porque, na verdade, ali tem um conjunto de saberes, né? Então você tem a equipe é formada por desenvolvedor, por programador, pelo cara de infra, pelo cara de Linux, pelo cara de Windows, pelo cara de storage, né? Então, na verdade, eu acho que hoje cada vez mais as equipes estão sendo multidisciplinares, né? E existem alternativas, existem caminhos, né? Então, a gente pensa que só existe pós-implementação ou projeto, né? Que é o desenvolvimento ou depois que está implantado. Enquanto está em desenvolvimento, a gente chama de projeto, né? Está em desenvolvimento de projeto. Depois que está em running, né? Ou seja, já está implementado e é sustentação. Na verdade, existem outros caminhos, existem outras alternativas, né? Hoje a nuvem aí propicia uma série de novas profissões, novos caminhos para esses profissionais que estão vindo dos cursos de tecnologia, né? Então, é só uma questão aí de saber realmente aquilo que mais satisfaz, né? Aquilo com que você quer trabalhar e tem mais alegria em fazer. Até um ponto legal do Evandro Tess, que você citou agora, um exemplo da tua área também, a minha,
No meu time, nós somos em 9 pessoas e cada um com um skill diferente, né? Então, isso que é bacana também quando a gente fala até em cloud, né? Porque não fica aquela... igual eu trabalho junto com uma pessoa que sabe muito de desenvolvimento, outro sabe muito de DevOps, eu sou de banco de dados, então, na mesma área, a gente tem a possibilidade de trabalhar com vários conhecimentos diferentes, né? Então, isso é uma outra vantagem que acho que a nuvem, a cloud, proporciona, né? Então, para quem está até querendo entrar no mercado, falar em cloud é legal, você tem que conhecer a cloud, é um nível ali inicial, mas te consegue, acho que, abrir muitas portas, né? Isso é bem bacana. O pessoal aqui não está querendo abrir o microfone. Roberto, sua voz é bonita. Enfim. Ele perguntou aqui, quais os serviços que a Oracle tem oferecido especificamente para a educação, levando em consideração alta procura desses serviços diante da atual conjuntura, ou seja, professores e alunos sendo obrigados a se submeter a ministrar aulas virtuais. Roberto, eu não vou ler as perguntas dos professores, não. Vocês vão fazer. Eu vou tirar esse chat daqui. Vamos lá. Bom, eu acho que assim, a Oracle tem uma gama de produtos. Isso é bem interessante a gente comentar também. Eu acho que o próprio Oracle for Knowledge, a gente tem um desafio muito grande de levar essa mensagem de que a Oracle não é mais só uma empresa de banco de dados, né? Então, quando o professor Eduardo falou, né, que apesar de receber tal, né, o conteúdo aí, né, não viu o que cotou, o que contratou aí, como a Oracle, como um player. Porque esse é o nosso desafio, né? Todo mundo sabe aqui que nós fomos um dos últimos players a entrar na nuvem, mas nós entramos de uma forma muito acelerada, né? Nós estamos falando aí de 7 anos, mas de 7 anos de muito corrido e melhoria de produtos em cima de produtos, enfim. Então a gente tem 2 desafios aqui. Um é levar a mensagem, né, que a Oracle hoje é um player, né, de nuvem, a gente está no jogo da nuvem, e que tudo que a Oracle tinha ou tem de soluções para o mundo on-premise, a gente consegue hoje levar para a nuvem Oracle, ou seja, na camada de PaaS, ou seja, na camada de SaaS. Então, a Oracle tem uma série de produtos de software como serviço, né? Então, esses produtos de solução de software, eles estão sendo migrados para o SaaS, que é a nossa camada de software como serviço. Então, eu falar de tudo, até porque SaaS não é a minha onda, não é a minha praia, eu não conseguiria responder aqui. Mas eu acho que a gente está muito encaminhado no sentido de resolver essa equação, né, de alguns desses softwares na camada de SaaS. Por outro lado, o que a gente tem visto na pandemia é que a gente tem sido muito procurado, né, por alguns clientes para trazer os seus workloads do modelo tradicional para a nuvem, né? Por quê? Porque eles não estavam preparados. Então, o cara não tem ali uma forma de crescer de forma rápida, uma forma de fazer isso com segurança, de habilitar esses recursos, né, computacionais do seu on-premise para que todos acessem da sua casa. Então, muitas empresas não estavam preparadas para isso. E aí elas fizeram os 2 movimentos, né? O movimento de liberar isso, mas também já o movimento de contratar isso na nuvem, né, para não ter que se onerar com quesitos, principalmente de segurança, que às vezes eles não estavam prontos. Não sei se respondi, mas são algumas coisas que a gente já percebeu aí que houve uma demanda muito grande, né, principalmente dado esse momento que a gente está vivenciando. E aí é óbvio que para alguns negócios isso é de forma mais acelerada. Por exemplo, educação, por exemplo, e-commerce, né? Isso na nuvem, né, para não ter que se onerar com quesitos, principalmente de segurança. Pessoal, alguém está aberto com a live no YouTube. Por gentileza, vamos fechar a live do YouTube e Eduardo, concentrar aqui na reunião, ok? Na sala de reunião. tem uma pergunta aqui do Yuri Oliveira. Ele perguntou qual que é o objetivo desejável ao se utilizar um banco de dados no SQL. Aberto. Quer repetir? Desculpa, eu não entendi a parte final. No SQL. A NoSQL?
Isso. Acho que ele quis dizer o NoSQL, né? Isso. A gente tem, a Oracle, ela tem, assim, não só a Oracle, né? A gente tem ali banco de dados relacional, que eu acho que é amplamente utilizado, o modelo relacional, né? Onde você tem ali chave estrangeira, chave primária, que atende, sei lá, 70%, 80% da demanda dos negócios, principalmente dos negócios tradicionais, né? Gerar cliente e suas relações ali, uma linha, coluna e aquele modelo mais tradicional. O NoSQL, ele vem no sentido do dado já não tão estruturado e outros tipos de dados, né? Onde eu vou trabalhar ali armazenamentos de dados não estruturados, mais PDFs, mais imagens e assim por diante, e entregar isso de uma forma mais ágil, né, do que todo modelo relacional às vezes não permite fazer. Acho que mais ou menos isso. Próxima. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Um aluno se mostrou muito preocupado com relação a custo e utilização desse serviço para empresas de pequeno porte, né? O aluno é o Darcélio. Ele perguntou qual é a acessibilidade disso, isso pode ser usado por qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, e se existe, quais seriam esses custos envolvidos? Eu sei que não é de praxe a gente falar em valores, mas se pequenas empresas podem se utilizar desse serviço da Oracle. Sim, a gente tem, inclusive eu e o Evandro, a gente trabalha numa área que é de small business, né? A gente atende clientes até menores, né? Então a gente tem clientes que tem desde uma VM e um banco de dados até clientes que têm lá, sei lá, 1000 VMs e 10 bancos de dados, né? Então não tem essa de... É acessível para todos, a gente tem versões diferentes, então se pega, por exemplo, um cliente pequeno, um mercadinho, uma padaria, às vezes uma versão de banco de dados standard já atende a pessoa, né? Já atende a empresa dela. Então ela não tem necessidade de usar um banco enterprise com RAC, com DataGuard, né? Com toda aquela infraestrutura que ela pode utilizar. Então fica um custo acessível, né? Então sim, pode qualquer empresa, desde o mínimo possível, já pode usar um banco de infraestrutura Oracle, sim. Ok, tem uma outra de um outro aluno, do João Paulo Neves. Se você partir de um free tier, uma conta free, estruturar um serviço, depois a partir dessa conta free é possível você conseguir escalabilidade, você partir para uma conta paga, consegue se escalar a partir do que foi definido lá no free tier? Não, pode ir aí, Caio, não, por favor. Sim, isso é bem comum também, isso, né? A gente tem muitos clientes que vêm, utilizam o nosso free tier para conhecer a nuvem, e a partir desse teste que ele faz, ele acaba gostando e aí ele se torna um cliente pay-go, que a gente fala, né? Que é aquele cliente que paga pelo uso, e vai subindo até virar um cliente que fecha de um contrato, né? Então, sim, pode, e é bem comum isso também, tá? Até tem uma pergunta aqui perguntando do free tier se ele vai estar disponível em fases, acho que eu vi aqui em algum lugar. Isso até, pelo menos, eu não sei se o Evandro tem essa informação, mas até onde eu sei, isso está liberado, tá? Então, quem quiser fazer o free tier do Academy lá, não tem épocas, tá? Pelo menos eu não tenho esse conhecimento, até desde que eu conheço, eu sei que ele é liberado, tá? Então, quem quiser fazer agora, está liberado, disponível sim para fazer. Sim, eu entendi também que depende do semestre, né? Se ele está num semestre e tal, se ele pode fazer uso do benefício do Oracle Academy. Não, eu também entendo que não tem limitação, não. Uma vez que está vinculado à instituição, e a instituição é um parceiro da Oracle, acho que está aberto. É isso aí. Bruno, em vez de eu ler, por gentileza, leia para nós. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Perguntas de alunos. Primeiro, se o MySQL também está disponível no Platform as a Service, né? Ou apenas a plataforma Oracle mesmo? Uhum. Boa pergunta. Sim, o MySQL, ele... deixa eu só, antes de responder efetivamente, a gente tem dois momentos de Cloud Oracle. A gente teve o primeiro, que a gente chamou de Classic, né?
e agora o que a gente chama de OCI, que é a nossa geração 2. Então, a geração 2, o OCI, é a melhoria, e veio com muitas mudanças, enfim. Então, o MySQL, ele tinha como serviço no Classic, e quando a gente lançou o OCI não contemplou o MySQL. Ele está contemplando agora, a gente tem, o nosso calendário ele é um pouco diferente, né? A gente chama de fiscal year, o nosso ano fiscal está acabando agora, e ele começa em maio, né? Então, o nosso quarter, junho, julho, agosto, ele, em algum desses momentos, eu não sei precisar agora o mês, mas o MySQL começa a ser ofertado como serviço também, né? O que não impede de rodar MySQL na nuvem Oracle, porque, como o Caio explicou, você poderia usar o IaaS, né, que é a sua infraestrutura, e ali em cima do IaaS você instanciar o MySQL, não teria nenhum problema. Assim como qualquer outro banco, né? Inclusive SQL Server. E SQL, como o Caio falou, nós somos parceiros, então dá para consumir SQL como serviço, né, onde você instancia uma VM com SQL e paga já a assinatura ali do SQL Server como serviço embutido ali, como um serviço de terceiro, né? Então, são algumas opções, professor Bruno. Ok, me parece que o Roberto não consegue escutar a live correta. Vamos pegar a pergunta do Roberto aqui, só para a gente... a pergunta do aluno, qual aluno, não sei. Quais os serviços que a Oracle tem oferecido especificamente para a educação? Essa já foi, né? Já foi. Darcélio também já foi. Tem mais algum que vocês captaram? São muitas perguntas, mas a gente não pode passar muitas aqui. Vamos limitar a mais umas 2 ou 3 perguntas, porque também nós não, apesar do presente que o professor Evandro nos deu, não podemos explorá-lo. Tem uma aqui do Roberto que ele perguntou quais os principais diferenciais da Oracle Cloud em relação a outros serviços de nuvem como Azure e AWS. Bom, eu vejo, acho que o principal que a gente está vendo agora, pelo menos comparado com outros players, falando até um pouco da área comercial, é a questão do dólar, né? Quando a gente, falando de OCI, de Oracle Cloud, o dólar ele já é pré-fixado no início do contrato, você sabe quanto você vai gastar do início ao fim. Alguns outros players de outras cores ali, eles têm o dólar flutuante. Então, o cara, às vezes, hoje ele pode pagar 1.000, amanhã ele pode pagar 1.500, no mês seguinte ele pode pagar 1.500. Esse é um diferencial. Pensando, por exemplo, se você usa na sua empresa um banco de dados Oracle, né? Então, às vezes, é mais vantagem você usar uma nuvem Oracle também. Ali, eu acho que o que pega mais até acaba sendo a questão de valores. De serviços é bem parecido, se você pegar de todos, quem conhece uma nuvem consegue pegando ali os conceitos, consegue usar uma outra nuvem. É mais um serviço ou outro que acaba diferenciando, mas basicamente é isso. Não sei se o Evandro quer complementar também. Só queria complementar com uma outra informação, Caio, que eu acho que é bem relevante, e isso tem feito a gente ganhar alguns projetos em relação a outros players, que é a nossa taxa de outbound, né? Então, inbound nunca é cobrado, né? Os outros players também não cobram, mas você tem uma taxação ali, uma banda de 1 tera nos outros players, né? Aqui na Oracle a gente tem 10 teras dentro de um mês. Então, eu acho que é um grande diferencial. Então, principalmente clientes, né, que tem muito outbound, né, ou seja, o cara tem que baixar, consumir muito arquivo, e isso vai gerar ali um volume muito excessivo e ultrapassa os 10 teras. Eu acho que esse é um diferencial. Nossos 10 primeiros teras, ele é free, tá? Ok, Roberto soltou mais 2 questões aqui no chat. O primeiro, quais os principais diferenciais da Oracle Cloud em relação a Azure ou AWS? Eu acho que as 2 já foram respondidas, As 2 já foram respondidas. Posso emendar uma pergunta referente a essa última? À vontade, claro. Chega. Evandro, Caio, aí é uma dúvida minha. Eu trabalhei muito com concorrente, né, vamos dizer assim, de vocês, bastante. E
pelo menos com esse concorrente, era praticamente inviável você trabalhar com data center no Brasil. Isso eu estou falando até antes desse dólar explodir. A diferença de preço dos data centers no Brasil era sempre, né, às vezes 2, 3 vezes o valor. Eu queria saber como é que funciona na Oracle e o que a gente, pensando em alguém que gostaria de trazer os serviços mais para os data centers do Brasil, o que a gente poderia fazer como empresa para tentar trazer essa estrutura, essa tecnologia, esses recursos para o Brasil, sem que o preço fosse proibitivo para empresas um pouco menores. Quer falar, Caio? Pode ir, pode falar. Tá. Eu acho que aqui, professor Bruno, a gente tem um grande diferencial, que é a questão do dólar ser congelado. A gente trabalha dentro do modelo do comercial que é chamado de monthly, né, que é aquele de comprometimento, a gente trabalha com dólar congelado. Então, você sabe quanto vai ser a sua fatura dentro do prazo contratado, seja ele de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então, acho que esse é um grande diferencial. E o dólar está sempre muito bem abaixo do que é o dólar PETAX, que é o que é praticado pelos outros players, né? O outro é que nós não temos, a Oracle não tem valor diferenciado por região. Então, uma vez contratado, se você consome dentro do Brasil ou fora do Brasil, o preço é o mesmo. Os outros players, eles têm valores diferenciados por região. Eu acho que esses dois são dois diferenciais aí com que a gente tem conseguido também trazer bastante pequenos negócios e, conforme o professor colocou, tornar isso mais viável para os pequenos negócios. Perfeito, obrigado. Ok, gente, eu acho que se não houver uma pergunta assim brilhante, eu acho que nós podemos encerrar devido ao horário. Ok, tem mais alguma coisa importante? O Roberto que não pôde falar, Lidiana, Gilberto Estevão, nosso professor de estatística. 5 segundos. Podemos partir então para as nossas considerações finais. Olhando o chat aqui, tem bastante coisa, mas já deve ter alguma coisa repetida, inclusive muito da explanação dos professores já foram respondidas, porque as perguntas vieram durante a explanação de vocês. Eu, como coordenador do curso de Sistemas de Informação e Redes de Computadores, gostaria de agradecer imensamente ao professor Caio e ao professor Evandro a disponibilidade de vir até aqui na nossa sala virtual, para poder mostrar para a nossa turma e a fazer a abertura da jornada brilhantemente o que é a computação na nuvem, principalmente banco de dados na nuvem. Parte da nossa equipe está aqui, professor Tiago, professor Bruno, professor Roberto, Giovanni, Lidiana, Gilberto. Alguns estão ministrando aulas em comum nas engenharias, tá? Mas em nome do pessoal de sistemas de informação da nossa equipe, quero agradecer imensamente os dois e, se tiverem algumas considerações finais, deixo aberto 30 segundos. Roberto não pode falar porque está em delay, ok? Quiser dar uma pincelada. Outra coisa que eu gostaria de falar para a turma que está escutando é que eu normalmente já enviei alguns e-mails das certificações da Oracle e agora vocês tiveram uma noção um pouco mais palpável do que é uma certificação nos tempos de agora, tá? No mais, obrigado aos senhores. Ok? Ok. Boa noite, obrigado, agradeço a todos. Boa noite, obrigado também. Boa noite, parabéns pela palestra. Evandro, Caio, excelente. Parabéns, prazer.